Pode contar? Pode! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou Kátia Rodrigues, do Bem Viver. Estou aqui no nosso 5º episódio do Pode Contar? Pode! Minhas parceiras, Kelly Rodrigues, Kátia Veloso, Regina Rain, mais uma vez aqui conosco, né? E hoje nós vamos falar de São Francisco, porque amanhã é dia de São Francisco, e também o dia dos animais. Vocês têm pets, né, meninas? Todas têm, né? Muitos. Tem mais de um. Muitas histórias para contar de pets? Muitas. Muito bem. Esse programa tá bem divertido, mas antes eu gostaria de agradecer a todos os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos seguidores, né? E pedir para quem tá chegando agora se inscrever no nosso canal, certo? Rê, eu vou começar então com você. Você tem aí alguma história de pet para contar? Olha, eu tenho muitas histórias de pet. Eu sou gateira, atualmente tenho 4, já tive mais. Mas como a gente pediu, né, no programa passado, pedimos aí na semana para as pessoas mandarem histórias, eu preferi contar de uma ouvinte, pode ser? Pode. Então eu posso contar? Pode. Então vamos lá. Foi a Ana que mandou essa história pra gente. Ela é muito bonita porque ela fala de pets e de espiritualidade também, ou algo assim, né, que ela colocou como espiritualidade. Vamos ver aí o que o pessoal vai achar. Então, a Ana contou pra gente que ela sempre gostou de bichos, a família dela sempre, principalmente do lado materno, sempre gostou de animais, né? Mas que ela sempre teve gatos. E quando ela tinha cachorro, quando criança, era aquele tempo assim, né? Que o cachorro era criado lá no quintal, mais para segurança da casa, Pra então não ficar. tinha, né, aquela coisa de muito afeto, de ficar ali, né, com muito chamego com o cachorro ficava lá. E ela nunca teve muita interação. E aí ela disse que hoje ela até se arrepende, porque ela fala, tadinhos, né? Eles iam pedir agrado e tal, eram cachorros de grande porte, e ela nem interagia muito. E aí a Ana tem uma amiga que tem aqueles cãozinhos da raça Schnauzer. E essa amiga dela resolveu uma vez dar de presente um filhote para ela, né? A cadelinha tinha dado cria, e essa amiga consultou primeiro o marido da Ana, perguntou se tudo bem. Ele falou: acho que tudo bem. E aí, a Ana, comemorando lá o aniversário dela, ela ganhou um cartão da amiga com a foto do cachorro, né, do pai do filhote, e falando que ela ia ganhar um companheiro e tal. E a Ana disse que ficou meio assim, né, não ficou muito empolgada, né, porque nunca tinha tido cachorro Dentro de casa? dentro de casa, né? Mas enfim, ela disse que falou pro marido: olha, vamos pegar ele, pegar o filhotinho, a gente fica com ele uma semana e vamos ver aí se eu vou acostumar. Bom, ela falou que não deu outra, né? Depois de 2 dias, ela já era aquela mãe que acordava de noite, de madrugada, para ver se o cachorrinho estava respirando. Como se fosse um bebê mesmo. Ela comprou um enxovalzinho para o cachorro e tal. Então virou o xodó da casa. Esse cachorrinho chamava Zac. E aí, o Zac, infelizmente, quando ele tinha por volta de uns 5 meses, eles descobriram que ele tinha uma doença renal. Ele começou a beber muita água e tal, e aí no veterinário descobriram que ele tinha uma doença renal. Ele fez tratamento durante 1 ano e pouco, mas o veterinário já falou que ele não ia viver muito, né? E ele viveu pouco mais de 1 ano, né? Acabou que chegou num ponto assim que precisou fazer eutanásia, porque ele estava, né, não tinha mais o que fazer. Ela sofreu muito, a família toda, né? E aí a amiga dela quis dar outro filhotinho, mas ela estava muito abalada, ela nem deu muita atenção para isso, nem respondeu, né, o e-mail que a amiga mandou na época. Bom, foi passando o tempo, diz que depois de uns meses, a amiga, né, resolveu, né, já era no outro ano, falar com ela: olha, já passou o tempo, vamos, né, vamos adotar um outro filhotinho. A cadelinha, né, estava grávida. E aí ela aceitou, né? Os filhotinhos nasceram, ela pegou um outro filhotinho, deu o nome de Zig e ficou lá, com muito amor, sendo cuidado por eles. E o Zig viveu muitos anos, ele viveu até 15 anos, foi a alegria da família, foi o xodó da casa, né? Mas aí ela conta, assim, umas coincidências. Ela diz que o Zac nasceu no dia 10 de março. O Zig também nasceu no dia 10 de março. Então, olha que interessante, né?
a mesma cadelinha, mãe, né? Deu 2 crias, né? Em anos diferentes, mas no mesmo dia, dia No 10 mesmo de dia. março. E a filha dessa amiga dela, né? Que deu os filhotinhos para ela, também nasceu no dia 10 de março. E aí a Ana conta que o pai da Ana faleceu um pouco depois, também no dia 10 de março. Então ela falou que ela Uau, acha que tem algo assim, uma né? sincronicidade aí. De Sim. espiritualidade. Eu já pensei na numerologia, que acho que poderia ter alguma coisa aí, né? E agora eles têm o Galileu, que é o terceiro Schnauzer da vida deles, e que está lá, né, dando muita Que alegria, muita felicidade e muito amor para a família. Eu achei muito bonita essa história e essas coincidências, sincronicidades, né, com a data aí, o 10 de março. Então, né? E a gente quer agradecer muito a Ana por ter compartilhado, né, essa Isso história aí. do Zig É e do Zig, não, do Zag e do Zig. É a Ana Marotti. Ana Ana Marotti, isso Marotti e o mesmo. Paulo, né? Nossos amigos aqui do Bem Viver. Isso Muito mesmo. bem. E legal. você, Kátia Veloso, que história de pet você tem para contar pra gente? Sua ou de alguém que mandou para nós? Olha, na verdade, assim, eu tenho várias histórias, porque assim, é engraçado, né? Quando a gente tem um pet, na verdade, como a Regina acabou de contar a história, né, da Ana, você não tem um, você vai ter um, depois outro, vai. Então, Sim. nesse momento, eu tenho cachorro, tenho peixes, carpas, passarinhos, então tem muitas histórias, né? Lembrando que os passarinhos eles ficam todos soltos. Eu tenho uma gaiola, né, que o Douglas fez, e essa gaiola ela tem umas aberturas enormes. Então a gente põe Que comida, lindo. os passarinhos vão até lá todos os dias. Eles comem e depois vão embora. Eles só não dormem lá. Eles têm um outro lugarzinho para pousar, mas eles vão em casa todos os dias. Então eu brinco, eu falo assim, né? Em casa a gente segue uma questão bem religiosa e a gente cumpre a Bíblia, porque está escrito, né, que Deus coloca. Olhai os pássaros, né? Eles não plantam, não colhem, e Deus, o vosso Pai, os alimenta. Falei, eu estou fazendo a função de Deus, eu estou representando a Deus Alimentando, aqui, já estamos representando, né? Fazendo essa ação. Então, tem muitas histórias assim divertidas. Mas hoje, Kátia, eu quero muito focar numa história que a Elívia mandou para gente. Elívia, muito obrigado por ter mandado a sua história. E ela é muito legal, a gente se identifica com ela em vários aspectos. Primeiro, porque ela conta a história do cachorrinho dela que se chama Scooby. Então vamos lembrar, né? Quem é que não lembra do Scooby? Scooby-Doo. Scooby-Doo, não é? Scooby-Doo. Delicioso, a gente se divertia muito assistindo, não é? Sim, com certeza. Os desenhos do Scooby. E ela conta que o Scooby chegou na vida dela em 2011, na vida dela e da família dela. Mas tem um aspecto que é bem interessante aqui, que eu acho que vocês que estão aqui nos ouvindo vão se identificar. Quando ela era criança, ela queria ter um cachorro, mas o pai não deixava, a mãe não deixava, a família não deixava. E quando a gente é pequeno e a gente quer ter um cachorro, e aí eu me identifiquei com você, Lívia, porque eu também queria ter um cachorro, e o meu pai e minha mãe não deixavam, hoje eu entendo. Também. Também, cara, não é? Nossa, Kátia, a dona Joana não deixou você ter um cachorro. Então, não foi a dona Joana, foi o seu Walter. É o seu Walter. Seu Walter. Eu seu já tinha um Walter. gato e eu queria ter vários gatos. Meu Vários pai gatos. deixava ter só um. Eu vivia vindo para casa da escola, da rua, trazendo mais um gato, mas, né? Os gatos sumiam, sabe? Fugiam no dia seguinte. E uma coisa que é interessante é porque, assim, hoje, Elívia, eu entendo, né? Quando você é muito novo, você precisa ter a responsabilidade de cuidar de um pet. Então, é importante a gente destacar isso também, né? São Francisco Claro. amava os animais e amar é cuidar. A gente precisa cuidar dos nossos animaizinhos com muito carinho. E isso requer, sim, responsabilidade e comprometimento. Infelizmente, nem todo mundo ainda está preparado para assumir esse relacionamento, assumir esse compromisso, né? Então, por isso que é importante. Eu acho que os nossos pais tinham um pouco dessa visão. E depois que a gente cresce, a gente realmente percebe o quanto é importante. Eles tinham razão, né? Não é, Kátia? Isso. Em todos os sentidos, porque não é só na questão afetiva, mas tem uma questão financeira, a questão de recursos, a questão afetiva, a questão de lugar, a questão de qualidade de vida. Você tem tempo Sim. para passear com o seu pet? Se viajar, preciso. quem vai cuidar? Outra coisa que eu achei Exatamente. interessante na história da Ana, né? Que a amiga dela quis presentear ela, mas ela conversou com o marido da Ana antes para Isso. perguntar o que achava, Tudo se bem, tudo né? bem, né? Uhum. Porque assim, animal não é objeto, né? Sim. Infelizmente tem muita gente que compra animais para dar de presente para criança e não fala com os pais, nada, né? Aí, assim, gente, não é um objeto que, ai, Responsabilidade. enjoou, vai jogar fora, vai, né? Então é responsabilidade, né?
E aí o que aconteceu é que a Elívia, então, não pôde ter o seu cachorrinho quando era pequena, mas aí ela, em 2011, trouxe o Scooby para a vida dela e para a vida dos pais. E adivinha, quando ele chegou lá, ele era muito franzinho, muito pequenininho. E ela conta que a mãe conseguiu recuperar o cachorro e deixou ele forte com uma dieta à base de polenta e carne moída. Veja só essa mãe, deve ser Pois italianona, né? Uma bela Nada de polenta razão, uma polenta. e uma carne moída. O cachorrinho se recuperou e, segundo ela, foi a alegria da vida dos pais. Até 2018, que foi quando os pais dela passaram para o andar de cima. Mas o Scooby continuou por aqui, continuou sendo a alegria da Elívia até 2023. Ela conta que ele tinha um problema, ele era epilético, tinha um problema cardíaco, mas ele conseguiu viver até 2023. Então, durante 12 anos, esse animalzinho fez parte da vida dessa família e né, foi o xodó deles, e ela disse que continua sendo até hoje, porque isso acontece também. Os nossos pets partem, mas a gente continua com eles aqui no coração Com e vira e certeza, mexe, lembra deles, Sim, né? com certeza. Então, assim, eu queria agradecer muito a Elívia pela participação dela, por ter mandado a história pra gente. Muito obrigado. E vocês que estão aí ouvindo a gente, continuem mandando as suas histórias, as suas perguntas, porque a gente vai acabar divulgando aqui, não é, Com Kátia? certeza. Com certeza. Muito E legal. aí, só para encerrar rapidinho, eu queria contar que uma vez eu pedi para o meu pai que eu queria ter um passarinho na gaiola, né? E aí o meu pai falou, tá bom. Só que ele me levou, porque meus tios tinham, a gente via muito isso, né? E aí meu pai me levou em casa, me colocou no meu quarto e falou assim, ó, você vai ficar aqui no seu quarto e você não vai mais sair daqui, mas eu vou te dar tudo que você quiser, comida, roupa, brinquedo, mas você não vai sair daqui. E eu falei para ele, por quê? Mas eu não quero isso. Ele falou, não, para você poder ficar com o seu passarinho, se o seu passarinho vai ficar preso, você também vai. E aquilo foi um choque, um baque, e eu pensei, não, eu não quero nem ficar aqui e nem quero mais o passarinho na gaiola. Deixa pra lá, né? Por isso que agora Nossos suas pets. gaiolas são abertas. As não é minhas isso? gaiolas são todas abertas. legal. Eu continuo tendo os passarinhos, mas Mas- agora de outro jeito. Né? Eles são livres para ir e vir, né? Sim. E, Kátia, como a gente está falando dos pets, mas também, né, de São Francisco. Né? E eu sei que na aromaterapia tem um óleo essencial que Obrigada, faz Kátia. essa ressonância com São Francisco. Então, por favor, conte para nós. Puxa, obrigado, Kátia. Você lembrou de uma coisa importante. A aromaterapia, ela pode ser usada sim no tratamento dos nossos pets. Porém, por exemplo, como o cão, o gato é muito sensível, o cão tem um olfato extremamente apurado. Então, a gente deixa aqui sempre essa recomendação. Procure um profissional qualificado. Existem veterinários que tratam com acupuntura, que tratam com aromaterapia, Homeopatia. homeopatia, para você poder ter o melhor resultado para o seu animalzinho, né? E o óleo essencial associado a São Francisco de Assis é o nosso querido óleo essencial de cipreste, né? Que é o óleo que representa justamente o que foi a vida de São Francisco, né? Que é o desapego. E isso também é uma forma de amar. A gente ama os nossos animais, só que eles não nos pertencem. Isso é muito importante, né? Eles têm a vida deles, eles têm dentro desse nosso relacionamento um espaço que eles ocupam, e o problema do apego é que você não consegue ter um relacionamento saudável. Então, o óleo essencial de cipreste vai nos ensinar a poder conviver com o outro, mas de uma forma saudável. Só que aí já é um assunto para nossa psicóloga, né? Com Kelly? certeza, né, Sim, Kelly? Exatamente. Antes, né, de estar comentando um pouco como a psicologia vê esses animais na nossa vida, nós vamos estar recebemos várias histórias e recebemos um vídeo da Slay falando da cachorrinha dela, Kate, né? Então, muito obrigada, agradecendo a Slay primeiramente, e nós vamos estar colocando para vocês, primeiramente, esse vídeo aí, para vocês conhecerem também essa história tão linda da Slay, ok? Fiquem aí com o vídeo. Olá, meu nome é Slay. Hoje eu vim contar para vocês sobre a adoção da minha cachorrinha, sem raça definida. O nome dela é Kate. Em 2018, eu decidi que a gente ia ter um cachorrinho em casa, uma companhia agradável de um cachorrinho, e fomos tentar adotar um cachorro numa feira de adoção. Naquele dia não foi possível, a pessoa julgou meu apartamento como muito pequeno e não me permitiu a adoção. Foi muito dolorido escutar um não, né? Afinal, era um cachorrinho também sem raça e precisando de amor. Meus filhos sofreram muito, eu sofri muito.
Passado alguns meses, a gente até tinha decidido adotar é, comprar uma calopsita, decidimos que não teria mais cachorro. Aí meu marido, passando pela rua, um catador de latinha pediu para ele se ele tinha cigarro. E ele viu a cachorra amarrada na carroça. Já foi o amor entre eles, foi de bate-pronto. Ela já veio na perna dele e ela é chata. Ela não se dá bem com ninguém hoje. Até hoje ela não se dá bem com ninguém. Naquele dia ela bateu o olho nele, ela escolheu ele e ele escolheu ela. E aí ele falou pra ele: me dá essa cachorrinha? Ele falou: não, não dou, eu vendo. E ele tava despreparado no momento. O cara não aceitava Pix. E aí ele pegou e não trouxe a cachorra naquele dia. E a gente bateu aquele bairro inteiro, procuramos essa cachorra várias vezes, não encontramos. Aí quando foi no dia 20 de agosto de 2018, a gente achou ela no trânsito, a carrocinha passou, e eu saí correndo pelo meio do trânsito e peguei ela, e eu tinha o dinheiro no bolso nesse dia, e eu comprei essa cachorra por R$ 50, e ela faz a alegria da nossa vida. Eu entendo que eu tinha uma missão na vida dela, e ela na nossa. Ela é uma cachorrinha que não tem muita saúde, ela tem hérnia, ela tem a pata pequenininha, ela é gordinha, e ela tem algumas hérnias que demandam tratamento periódico, remédio. E eu acredito que eu precisava entrar na vida dela e ela na minha, ela precisava desse cuidado. Eu acredito que se ela tivesse atrás de uma carroça até hoje, não estaria mais viva. Então eu acredito que aquele dia na adoção não deu certo porque eu tinha que adotar a Kate. E ela faz a nossa vida muito feliz. E eu sou muito grata a Deus pela vinda dela para minha vida. E essa é a minha história. Bom, após o vídeo, né, minhas parceiras aqui falaram de várias histórias. Tenho várias histórias também. No meu caso é mais gato, tá? Porque Time das gateiras. exatamente. Sempre tive gato, mas era como se fossem os cachorros, né? Né, vocês comentaram, então o gato ficava na rua, do quintal. Fora, né? Exatamente, era cuidado, Os mas meus não também, ficava. quando criança, nossa. Exatamente. E agora não. Agora é dentro de casa, casa telada, Dorme junto, dorme né? junto. Passeia na casa inteira. Exatamente. Manda na casa. Manda na casa, manda na É. gente. Ó, Manda e desmanda. Não, rapidinho. Meninas, posso contar rapidinho a história de um gatinho meu? pode. Esse daí, ele nos adotou. Ele chegou na garagem, aí ele foi ficando, a gente cuidando. O safadinho descobriu que se ele fosse por cima do telhado, ele conseguia pular dentro de casa. Nessa época, minha casa não era telada ainda. Ele simplesmente foi pelo telhado, Espertíssimo. pulou no quintal, entrou dentro de casa, comeu a comida dos meus gatos, bebeu a água, deitou e ficou. Aqui é meu Adotou. lugar. Adotou. Ele que adotou vocês. Exatamente. Ele e Mas gato faz agora muito isso, É, né? Eles e- adotam a gente, né? exatamente. E agora ele Escolhe. é assim, na hora de dormir, quando ele quer. Nem com o meu filho eu tive esse problema. Ele fica atrás de mim, miando, miando, miando. Mas assim, aí eu brinco, falo: você quer mimi? Vamos mimi. Aí ele vai, ele come, bebe, vai no banheiro e aí ele fica me esperando para ir dormir. Faz tudo Ele que tem que fica fazer, chamando a né? humana dele, né? Exatamente. Mas por que eu falei isso? Que hoje em dia, o que nós falamos, nós temos a família multiespécie. Antigamente era muito assim, o animal para proteção, né, para estar ajudando, caçar ratos, né, no Os caso gatos dos eram muito, né, gatos, pra caçar rato, caçar exatamente. insetos, É isso mesmo. né? Agora não vai Exato. caçar nem. Não, Da o mariposa. pessoal brinca que é geração Z, porque agora eles são da Pets estão da geração geração Z. Exatamente. Até os pets. Até os pets. Então, mas assim, o que seria essa família multiespécie? São humanos com os seus animais, mas não o animal que fica lá fora. Sozinho. Exatamente. É aquele que é considerado como um membro da família. Os meus gatos são meus filhos. Os meus também. Exatamente. Com certeza. Porque antes eles eram os contrários, até um nome diferente, bens semoventes. Ou seja, os animais eram considerados bens que possuíam movimentos.
Agora, são seres sencientes, Isso. que seres significa o quê? Eles sentem, eles têm sentimentos, emoções, e tem até o projeto de lei de 2023, o projeto de lei 179, que reconhece os Nossa. animais, né, como membros da família. E eles Faz têm parte. direitos também. No caso de separação, separação conjugal, é feita a partilha. A partilha não, desculpa, gente, não vai dividir nenhum animal no meio aí, não. Guarda partilhada. Gente, ó, não vão me denunciar. Eu só errei a palavra. É a partilha do tempo, né? A Kelly? partilha- Partilha o tempo. Muito obrigada. né? Eu conheci um casal Exatamente. que eles se separaram, a cachorrinha era né, a o filha xodó, deles, né? E eles fizeram guarda Exatamente. compartilhada, né? E E- ela e ficava uma entra semana na casa de isso. cada um, era muito Sim, legal. existe os casos também, aí sim, da divisão de bens, uma parte fica para o animal, Uhum. né? E o tutor, ele vai estar cuidando disso Aliás, daí. isso também é outra coisa, né? Antigamente a gente falava muito dono, né? O dono, dono do né? gato, o Isso, dono do cachorro, o dono do exatamente. animal. Hoje em dia não, é tutor, né? Porque Tutor. dono a gente é de objeto, né? A gente Isso. compra um Porque objeto, que eu antes sou eles- dona desse objeto, né? Eu sou Isso, proprietária desse objeto. Mas exatamente. o animal não, Mas né? que antes era considerado como Isso. um bem em movimento e Isso. hoje não. Então E é é tutor, né? interessante, é interessante isso que você traz, Kelly, né? Os nomes e como isso é Isso. importante, porque quando a gente nomeia, a gente Uhum, aprende sim. com quem a gente está lidando. Uhum. E os nomes, né? Que nem, como você bem destacou, Regina, o tutor, é porque, veja, a gente está tentando construir essa relação, né? A gente É começa lá. completamente Sim. diferente a E ela relação de vem um tutor evoluindo. e de um dono, Isso, a gente né? está Uhum. construindo. Como é que eu me Uhum. relaciono com esse pet, né? Sim. E esse faz parte desse processo de construção. Mas agora as Exatamente. pessoas elas se relacionam como filhos, elas trocam os filhos Exato. pelos pets, né? E Aí- põe roupa, e faz aniversário, Uhum. e faz casamento, né? Aí E às vezes já assim, exagera um pouco. as minhas É. gatas não gostam de roupa. Então, às vezes eu vejo na internet pessoal colocando várias roupinhas. Então, Uhum. aí eu fico me perguntando, né, se isso a gente não está humanizando demais ou não está prejudicando, tirando Sim. a identidade do animal, porque ele não é humano e São a gente acaba características, tratando ele como um isso. humano. E Né? é aí que mora o perigo, exatamente isso. Isso que você falou, ele chama de antropomorfização. É um nome complicado. Mas o que é isso? É atribuir características ou aspectos humanos em animais, Uhum. em deuses, elementos Isso. da natureza. Não é somente para animais, Olha só. né? Então, isso, ter um pet é maravilhoso. Ele vai te dar apoio emocional, desenvolver empatia, pessoas com depressão, ansiedade, cria uma rotina porque ela vai ter que cuidar desse animalzinho. Então é muito bom, Kátia. Mas isso que você falou é algo que precisa tomar cuidado. É uma linha tênue É, aí, bem né? tênue, né? Exatamente. Bem tênue. Inclusive, Exatamente. Dá uma exagerada às Dá uma vezes, né? exagerada. Então, É, cuidar bem. bem, mas... E tem uma linha, até- né, espiritual que fala, né, que a gente não, a gente humanizando muito, né, dando Uhum. características humanas, a gente acaba atrapalhando no Desenvolvimento desenvolvimento mesmo do ciclo deles de Uhum. evolução, né, porque Isso. eles têm Isso. uma evolução assim como a gente, né, mas Faz aí a parte. gente interfere na evolução deles, né. Isso, então é uma coisa que realmente precisa tomar cuidado. Uhum. Afinal, é como Titãs sempre disse: família, família, cachorro, gato, É isso aí. galinha. É isso aí. E ser saudável, né? A gente quer ser Exatamente, saudável, né? ser saudável. E Kelly, você tem alguma dica, né? Como você também, além de psicóloga, é terapeuta floral, né? De repente, aquela pessoa que gosta de pet, mas teve algum trauma, ou tem algum medo, alguma fobia em relação a isso? Tem alguma dica? É com terapia? Dá pra resolver? Porque tem gente que acha que não dá pra resolver, né? Passa a vida inteira Com com medo. medo, né? Então, Tem como tá Uhum. resolvendo. Primeiramente, a terapia e tá identificando, às vezes, o porquê desse medo. Desse medo, Pode onde ter tá. trauma. Eu conheço uma pessoa que, quando era criança,
Sim. Tudo referente à pena, ela morre de medo. Pena. Pena. Tudo Uhum. referente à pena. Porque quando ela era pequena, as galinhas, né? Os Uhum. pais tinham galinheiro, tudo, as Uhum. galinhas fugiram e foram para cima Ah. dela, criança. Criança muito pequena, criança, né? Exatamente. Assustou? Assustou Poxa e carrega, A guerra das carrega, galinhas. Uhum. carrega isso até hoje. Então, assim, tá descobrindo qual é o seu trauma, o seu medo Uhum. e tá trabalhando isso. Às vezes, uma conscientização, aos poucos você começa com uma foto, um vídeo, sabe? Então, Eu tô pensem. perguntando porque eu tive uma fase assim quando eu era criança, né? Porque eu não tinha cachorro nem gato, né? Como eu falei, meu pai não curtia, mas eu acho que tem essa questão da responsabilidade, né? Então eu tinha mais bichinho, tipo Uhum. ratinho, esquilinho da Mongólia, era isso que eu Hamster, tinha. aqueles. Mas quando eu era bem pequena, eu tinha uns 5 anos, o cachorro da minha avó me mordeu, porque eu Ah, cortei o tá. cabelo, né? Ah, ele não E te ele não te reconheceu. reconheceu. Não me reconheceu. Não te E eu reconheceu. amava aquele cachorro. E aí eu fiquei com medo, né? Então eu ia pra casa da minha avó e eu não saía do quarto. Então todo mundo queria que eu saísse do quarto, porque ele andava, né, pela Aham. casa, tal, ele era o companheiro da minha avó. E E você eu não trancada no saía. Aí Puxa passou um vida. pouco, ele acabou morrendo, assim, uns 2 anos depois, então, beleza. Aí depois, quando eu tava adolescente, eu tava, né, fui fazer uma prova de um vestido para minha formatura, da 8ª série. Então eu tava toda contente, fui na vizinha que era costureira, né? Fui com a minha mãe. E aí, quando a gente entrou, ela tinha 2 cachorros enormes. Um era um pastor e o outro era um pitbull. E a gente passou pelo um lado da casa. Aí o pitbull, ele me viu, conseguiu sair da onde tava e pulou em cima de mim. E aí eu pensei, falei, dessa vez eu vou sem braço pro baile. Mas o pitbull não fez nada. Ele pulou, acho que pra brincar. Nossa, Era Tem de alguns fêmea, pitbulls e que são aí- super mansos, né? E aí eu São. falei, olha, acho que agora eu não tenho mais medo de cachorro, né? Eu gosto muito de cachorro. Sobrevivi, né? Mas não fiquei com medo, não. Mas tem gente que fica, né? Por Sim, causa de sim. uma situação, né? Sim. Dessa. E no meu caso, a história, né? Além dessa, né? Do pitbull, né? Que tentou me abraçar, sei lá, né? Mas olha, eu fiquei preocupada. Ela ia te dar um lambejo. É, um lambejo. Eu também tenho os meus pets, né? Então eu vou falar rapidinho, né? Porque agora eu tenho 3 calopsitas e 2 gatas em casa, né? Então eu tenho mais pets do que humanos na minha casa. Você também? Né? E eu não. É a primeira vez que eu tenho gatos e, né? E eu tô gostando. Também aquele amor, né? Parece que Uhum. amolece um pouco o coração da gente, Amolece. né? A gente fica mais bonzinho, sei lá. E a gente aprende demais com eles. Aprende, Nossa, a gente né? aprende muito, né? E a gente tem até que tomar um cuidado para não ficar muito apegado, mas de vez em quando rola, né, Kelly? Você fica ali meio Sim. apaixonadinho Sim, por seu fica. bichinho, Sim, né? com certeza. Fica. Então, mas assim, eu tenho aí também os meus bichinhos em casa, meus Nossa. pets. Bom, pessoal, já estamos finalizando. Pode. Posso contar uma coisinha? Pode. 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 Eu moro em São Paulo, né? Trabalho em São Bernardo, mas moro em São Paulo. E eu acredito que por aí afora deve ter outras igrejas também de São Francisco que fazem festa, né? No dia Sim. 4. Mas eu costumo sempre ir no dia 4 na igreja de São Francisco, ali da Vila Mariana, ali, Borges Lagoa, né? Perto do Sim. Hospital São Paulo. Para quem é de São Paulo ou região, né, próxima, vale muito a pena, porque é uma festa linda, eles têm missa o dia inteiro. Nesse dia a igreja é aberta para todos os animais entrarem, então é aquela missa assim com aquele monte de cachorro, de gato, Que gente que lindo. leva É gato no divertido, colo, é gente que isso leva na mesmo. caixinha, e passarinho e tartaruga, e os freios ficam o dia todo também na frente da igreja, dando bênção, né, benzendo os animais, e quem não pode levar os animais, como eu, né, 4, 5 gatos, como é que leva tanto? E gato não dá, gosta né? Gato muito não de gosta sair, muito né? de sair, tem que levar na caixinha, então pode levar foto, no celular mesmo. Ah, Eles falam, leva a foto, na hora da bênção mostra a foto E e tudo pensa bem. neles, né? E É. tudo bem. Então, Bem essa legal. é uma dica legal aí para quem, Legal. né? lá, E acho que em outras igrejas também também. vale a pena, né? Assim, Lá- na sua cidade, você, né, tentar procurar. ver. Lá em É. São Caetano tem a igreja de São Bento, Uhum, na rua Bom Pastor, e uhum. eles fazem isso também. A missa Ah, da noite então. é cheia de animais. E se você não pode levar, que nem no seu caso, o Isso. gato ainda poderia levar na caixinha. As É. carpas não dá para eu Não dá levar pra no tirar do- saquinho, né? É. Não. E levar. Então, o que o pessoal costuma levar, que também é uma dica legal? Uma garrafinha com água. Você Sim, benze a água e e dá daí pro seu dá pro- gatinho, pro seu Legal. cachorro, Legal. né? Uhum. Muito bom. Bom, meninas, né?
A gente tem tempo. E antes Vamos de eu lá. encerrar, eu preciso falar da nossa agenda, né? Então, vou começar com Encontros da Alma, né? Eu e a parceira Kelly, toda quinta-feira, hoje, Sim. daqui a pouco tem, né? Encontro presencial lá no Bem Exatamente. Viver. O tema de hoje é o que você viveu no passado. E a sombra, E aí? né? O nosso grupo é para mulheres, né? Esse é exclusivo para Isso. mulheres. E é toda a primeira quinta-feira do mês, certo? No dia 8, né? 8 de outubro, é uma terça-feira, a gente tem o próximo encontro da oficina de arte terapia com a Regina Rain, né? Presencial também, né? Então, ainda dá tempo de se inscrever, né? Entre em Uhum. contato lá com o Bem Viver, né? No Instagram, no WhatsApp, se inscreve, porque a gente já teve, né, os encontros de setembro, e tá bem legal. De setembro, e aí, quem quiser entrar agora em outubro, pode entrar. Se quiser ir até o final do ano, pode. Uhum. Se quiser participar só um mês, também pode. São quinzenais. Isso. No dia 9, aliás, toda quarta-feira, né, Kátia, às 19h30, nós temos lá os estudos, né, do grupo de estudos espirituais Madalenas, né? Na próxima quarta-feira, dia 9, nós vamos falar sobre mediunidade. Então, quem tem interesse em aprender, é só entrar em contato com a gente, e esse encontro é gratuito, né, É Kátia? gratuito e aberto para todo mundo, embora o grupo se chama Madalenas, mas os homens também participam. Temos homens, os meninos lá, né? né? Tem Madalenos Sim, também. Temos Madalenos no nosso grupo também, né? E você pode, como a Regina lembrou, também ir a qualquer quarta-feira, né? Você não tem essa obrigação de estar todas as quartas-feiras. Se Isso. de repente tem uma quarta-feira que você pode participar, tá aqui o nosso convite. Mas precisa se inscrever antes. Isso, Né? precisa se Por inscrever. favor, a gente faz esse pedido. No dia 12 de outubro, que é um sábado, é feriado, mas é sábado, vai ter curso de Reiki lá no Bem Viver, níveis 1 e 2, presencial também. Toda a nossa agenda aqui tá presencial, né? Então, quem tiver interesse em se tornar um reikiano, né? Entrar para esse mundo de terapias, também entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp. E eu queria já falar da nossa agenda de dezembro. Olha, tô adiantada, Uau, né? dezembro. Mas tá passando muito Exatamente. rápido, né, gente? Tá, passando demais, rápido, né? demais. Então, olha só. Tem que avisar para o pessoal se programar também, né? Isso, vai se Isso. programando aí. No dia 7 de dezembro, a gente tem aí o workshop do Ano da Serpente com a Kelly. Né? A gente falou do Ano do Dragão, e o Ano da Serpente começa em janeiro de 2025, né, Isso, Kelly? janeiro de 2025. Isso, e a gente vai fazer esse workshop pra gente já se preparar, ver aí o que tem de bom, o que a gente precisa tomar mais cuidado, né, Exatamente, Kelly? quais os desafios de Isso. 2025. O Ano da Serpente é no dia 7 de dezembro, inscrições abertas, informações de valores, né, o tempo do estudo, entre em contato com a gente. E no dia 14 também de dezembro, com a Kátia Veloso, nós temos o curso Olhos das Escrituras Sagradas, que a gente tem o livro Diário Aromático, que a gente já falou num outro podcast, né, Sim, já Kátia? comentamos do livro. E aí eu queria propor para você, Kátia, quem se inscrever, que vê aqui no podcast, falar, eu assisti o podcast, eu quero fazer esse curso, a gente pode dar um brinde? Vamos, com certeza, absoluta, Legal. cara. A Eu já gente vou me inscrever. pode já presentear o aluno com um livro da Kátia, né? O livro Diário Oh. Aromático da professora Kátia Veloso. Isso Combinado? mesmo. Legal. Combinado. Você vem Então, fazer a inscrição, isso. participa do curso, ganha o livro. É, Tem o livro. tem que falar, legal. eu assisti no Pode Contar e eu quero me inscrever no curso dos Olhos das Escrituras Sagradas. É isso Eu mesmo, assisti. Kátia. Eu ouvi no Pode Contar, quero me inscrever. Então tá, 2 inscrições estão garantidas. Pessoal, muito obrigado, né? Gratidão, meninas, e nós nos vemos Obrigada. então na semana que vem no nosso Pode Contar? Pode! Até lá. Beijo, pessoal.